Você acorda em um dia que parece ter saído de um filme antigo. O silêncio é quase palpável. Uma pausa no tempo, sem notificações, sem telas brilhando, sem a incessante busca por distrações. O dia começa de maneira singular, quase como uma viagem ao passado. Ao abrir a janela, você é recebido por um mundo que flui em um ritmo que hoje parece quase inconcebível. As pessoas caminham com calma, trocando olhares e sorrisos. Crianças brincam nas ruas, livres de supervisão constante, mergulhadas na inocência de um tempo em que o medo era uma sombra distante. Mas à medida que você observa, uma realidade se impõe, tudo parece mais lento, mais limitado. A dependência do esforço físico e da paciência se torna evidente. Não há pedidos de comida a um toque de botão, nem carros que chegam em minutos. Se você deseja conversar, talvez precise esperar. Se precisa de informação, a busca é uma jornada. Esse novo cotidiano transforma sua percepção. Cada escolha ganha importância. Sair de casa se torna um ato deliberado. As conversas carregam um peso que muitos de nós esquecemos. No entanto, há um lado belo nesse ritmo desacelerado. Um lado onde as pessoas se conhecem pelo nome. Onde o tempo parece se estender e os momentos simples ressoam com significado. E então surge a reflexão: viver nos anos 70 não era apenas uma questão de tecnologia ausente, mas de uma forma de existir que, para muitos, parece estranha. A pergunta se instala: seria mais difícil ou apenas diferente? A vida sem as facilidades modernas exige um tipo de presença que muitos de nós já não cultivamos. E você se pergunta: conseguiria viver assim? Essa é a essência da nossa história. Um convite à reflexão sobre a simplicidade, a conexão e o valor do tempo em um mundo que não para de girar. Os anos 70 no Brasil foram marcados por contrastes. Enquanto o país passava por mudanças econômicas e sociais importantes, a vida cotidiana ainda era completamente diferente da realidade que conhecemos hoje. Sem internet, sem smartphone, sem acesso instantâneo à informação. O dia a dia exigia mais tempo, mais esforço e, acima de tudo, mais adaptação. Mas não era apenas sobre limitações. Era também sobre uma forma diferente de viver, mais conectada com o ambiente ao redor, mais dependente das relações humanas, mais baseada em presença do que em velocidade. As rotinas eram construídas de maneira simples, mas ao mesmo tempo desafiadoras. O que hoje resolvemos em segundos, antes podia levar horas, dias ou até semanas. E mesmo assim, as pessoas seguiam, se adaptavam, criavam suas próprias formas de lidar com aquele mundo. Este vídeo não é apenas sobre como era viver nos anos 70. É sobre entender uma realidade que, apesar de não estar tão distante no tempo, parece pertencer a outro universo. E talvez, ao final, você enxergue o presente de uma forma completamente diferente. Viver nos anos 70 no Brasil exigia uma relação muito mais direta com o dinheiro e com suas limitações. O salário não era apenas um número, era uma ferramenta de sobrevivência. Cada compra precisava ser pensada, cada gasto analisado com cuidado. Ir ao mercado não era algo automático. Não existia a facilidade de encher um carrinho sem pensar nas consequências. As pessoas sabiam exatamente o quanto podiam gastar e muitas vezes precisavam escolher o que deixar para trás. A inflação começava a mostrar sinais que, com o tempo, se tornariam ainda mais impactantes. Os preços mudavam, nem sempre de forma previsível. E isso criava uma sensação constante de incerteza. Não havia aplicativos para controlar gastos. Não havia alertas. Tudo era feito na base da experiência e da necessidade. Mas, ao mesmo tempo, isso criava algo diferente, uma consciência maior sobre o valor das coisas, sobre o esforço por trás de cada conquista. Nada vinha rápido, nada vinha fácil, e talvez por isso, cada pequena conquista carregava um peso maior. Viver nos anos 70 não era apenas ganhar dinheiro, era aprender
todos os dias, a sobreviver com o que se tinha. Se mover pela cidade nos anos 70 era uma experiência completamente diferente do que conhecemos hoje. O deslocamento não era simples e muito menos rápido. Ter um carro não era comum, era um símbolo claro de conquista. Modelos populares circulavam pelas ruas, mas ainda assim, estavam longe de fazer parte da realidade de todos. Para a maioria das pessoas, o transporte público era a única opção. Ônibus cheios, rotinas repetitivas, longos trajetos todos os dias e muitas vezes caminhar era inevitável. As distâncias pareciam maiores. O tempo gasto no trajeto mais pesado, mas havia algo diferente nesse movimento constante. As pessoas observavam mais, prestavam atenção ao ambiente, reconheciam rostos. O trajeto não era apenas um deslocamento, era parte da rotina, da experiência, da vida. Hoje, tudo é calculado, rápido, automatizado. Naquela época, cada ida e volta carregava esforço e isso mudava completamente a forma de viver o dia a dia. O entretenimento nos anos 70 não era individual, era coletivo. A televisão ocupava um espaço central dentro das casas. Mas não como hoje, com milhares de opções disponíveis a qualquer momento. Existia horário, existia expectativa e existia um senso de comunidade em torno disso. Quando um programa começava, as famílias se reuniam, assistiam juntas, comentavam. Era um evento. As novelas, os programas de humor, os shows musicais não eram apenas conteúdo, eram momentos compartilhados. O rádio também tinha um papel fundamental. Levava informação, levava música, acompanhava o dia das pessoas de forma constante. E fora de casa, o cinema era uma experiência marcante. Ir ao cinema não era comum, era especial. Tudo era mais limitado, mas ao mesmo tempo, tudo parecia ter mais valor, porque não existia excesso, existia espera. E quando o momento chegava, ele era vivido de verdade. Se comunicar nos anos 70 exigia paciência, muita paciência. O telefone não era algo comum dentro das casas. Ter uma linha telefônica era considerado um privilégio. Para muitos, a comunicação dependia de cartas. Escrever e esperar. Receber era um processo lento, mas carregado de significado. Cada palavra era pensada, cada mensagem importante. Não existia resposta imediata, não existia pressa digital. E isso mudava completamente a forma como as pessoas se relacionavam. Conversas eram mais profundas, mais valorizadas, porque não eram constantes. Hoje, falamos o tempo todo, mas muitas vezes sem realmente nos conectar. Naquela época, falar era raro e talvez por isso, mais verdadeiro. A vida social nos anos 70 acontecia fora das telas porque simplesmente elas não existiam como hoje. As ruas eram vivas, cheias de interação. Vizinhos se conheciam, conversavam com frequência, participavam da vida uns dos outros. Crianças brincavam ao ar livre. Criavam amizades sem intermediação digital. O contato humano era constante. Não havia distrações suficientes para substituir isso. E talvez por isso, as relações fossem mais próximas, mais reais. As pessoas estavam presentes, não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Hoje, estamos conectados o tempo todo, mas muitas vezes distantes. Naquela época, era o oposto. Menos conexão digital, mais conexão humana. A rotina nos anos 70 exigia adaptação constante. Nada era imediato. Nada era automatizado. Tarefas simples levavam mais tempo. Exigiam mais esforço. Resolver um problema podia levar dias. Isso criava uma relação diferente com o tempo. As pessoas aprendiam a esperar, a lidar com imprevistos. Mas também aprendiam algo importante: resiliência. A vida não era fácil, mas era vivida com o que se tinha, sem atalhos, sem soluções rápidas. E isso moldava o comportamento.
a forma de pensar, a forma de reagir. Hoje, temos tudo ao alcance de um toque. Informação, comunicação, entretenimento. Tudo rápido, tudo imediato. Mas, ao comparar com os anos 70, algo chama a atenção. A forma como o tempo era vivido. Menos velocidade, mais presença, menos opções, mais valorização. A vida era mais difícil em muitos aspectos, mas também mais simples e talvez mais consciente. Olhar para os anos 70 não é apenas revisitar o passado, é entender uma forma de viver que, apesar de distante em hábitos, ainda influencia quem somos hoje. As limitações daquela época criavam desafios, mas também criavam conexões mais fortes, escolhas mais conscientes e uma relação diferente com o tempo. Hoje, vivemos em um mundo onde tudo é rápido, onde tudo está disponível, onde quase nada precisa ser esperado. Mas isso levanta uma questão importante. Será que ganhar velocidade significou perder algo no caminho? Porque viver nos anos 70 não era fácil, mas também não era vazio. E talvez essa seja a maior diferença. Agora a pergunta fica com você. Se tivesse a chance de escolher, você viveria naquela época? Ou permaneceria exatamente onde está hoje,